Estava pensando em um trecho em Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Lucas, capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós vemos que não existe nenhum mal em nós termos bens aqui nesse mundo. E uma vez que o Senhor nos salva, nós agora somos mordomos e nós cuidamos daquilo que o Senhor nos dá. Mas aqui nós vemos que com esse homem, nós vemos uma coisa totalmente diferente. No versículo 17, ele só fala meus frutos, meu celeiro, edificarei outros maiores, ali recolherei as minhas novidades, os meus bens, direi à minha alma. Então era tudo dele. Ele vivia para si. Era um homem, nós vemos que ele estava sozinho, ele estava falando consigo mesmo. E o que ele fala? Ele fala: come, bebe e folga. Será que nós vivemos aqui nesse mundo para comer, para beber e para folgar? Não. Esse é alguém que não conhece ao Senhor Jesus como Salvador. Nós aqui nesse mundo, nós nos preocupamos muito com tudo nesse mundo. Nós vemos que, normalmente, nós fazemos seguro de tudo quanto é coisa que nós temos. Nós fazemos seguro de carro, nós fazemos seguro de casa, nós fazemos seguro para a saúde, seguro funeral, seguro de vida, seguro de cartão, seguro para tudo. Parece que nós vamos ficar imune a tudo. Mas o seguro maior e que está disponibilizado a qualquer um, porque é de graça, nós negligenciamos. É um seguro de graça, é um seguro para a nossa vida, é um seguro que nos dá um passaporte para a eternidade. Esse seguro nós negligenciamos. Por quê? Porque não tem preço. Porque é de graça, não tem preço? Não. É um seguro que ele é muito caro. Deus é muito rico para vender e nós somos muito pobres para comprar. Isso que o Senhor nos dá é algo que ele pagou. O seu filho morreu na cruz
pagou ali a sua vida e, de posse a isso, nós podemos ter de graça. Isso é para qualquer um. Então, todo esse tipo de seguro que, muitas vezes, nós achamos que estamos em segurança, agindo como esse homem, Deus vai falar dessa forma. Lô, esta noite pedirão a tua alma. E o que é que tens preparado? Então, essa é a forma como Deus trata alguém que está negligenciando esse seguro que Deus dá. Ele é de graça. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça da água da vida. Olha, eu não estou falando isso para dizer que nós não temos que fazer seguro. Entendeu? Muitas vezes pode pensar, poxa, eu tenho que viver pela fé, então eu não posso fazer mais seguro. Não, não é nada disso. Lembro de uma vez uma história, um irmão confidenciando com outro, ele falou, olha, eu não faço seguro do meu carro, eu vivo pela fé. O irmão respondeu para ele, falou, muito bom, está muito bom assim, contanto que quando roubarem seu carro, você não vem emprestar o meu, está muito bem, né? Então, alguém querer agir dessa forma, a fé que nós temos não é uma fé nossa, porque a palavra fala que nem a fé que nós temos não é nossa, né? Então, alguém querer agir dessa forma, nós sabemos que é uma incoerência. Nós vemos que uma vez uma irmã, aqui nesse mesmo salão, ela estava na reunião, assistindo uma reunião, e quando ela saiu fora, cadê o carro? Roubaram o carro. Poxa, mas que injustiça. Realmente é uma injustiça. Mas hoje nós temos que entender que nós vivemos num mundo, um mundo mau, um mundo maligno, um mundo que não tem conserto. Então, achar que agora, porque eu sou cristão, eu estou isento de ser roubado, eu estou isento de qualquer doença, eu estou isento de qualquer tipo de seguro, eu posso viver pela fé. Não é assim. Se eu tenho condições para me precaver, eu devo usar isso. Agora, se eu não tenho, eu devo viver com minha fé diante do Senhor e eu não tenho que proclamar isso para outros e falar, olha, não, porque eu sou melhor. Sou melhor que você paga seguro. Eu não pago, porque eu vivo pela fé. Não é? Será que é assim que as coisas funcionam? Não, não é assim. Nós vivemos num mundo mau, num mundo onde nós vemos que a justiça sofre. Hoje não tem justiça. Nós vemos tanta injustiça, fala, puxa, mas Deus não está vendo tudo que está acontecendo, criança, guerra, tudo isso está acontecendo. Por quê? É um tempo que vivemos onde a justiça sofre. No milênio, a justiça vai reinar. E no estado eterno, ela vai habitar. Então, hoje nós vivemos esse tempo onde nós sofremos. Sofremos todas essas coisas. Não vai pensar, falar, puxa, agora eu sou cristão, as coisas vão correr super bem para mim, tudo vai ser bem, não vou ficar doente, não. Esse é o evangelho que talvez você vá ouvir em outros lugares. Aqui você não vai ouvir esse evangelho. Se você veio aqui essa noite para ouvir sobre curas, veio no lugar errado. Se você veio aqui para resolver seus problemas financeiros, está no lugar errado. Então, aqui você vai resolver o quê? O problema da sua alma. Como esse homem aqui que estava confiando nas suas riquezas. E o que Deus fala? Lô, essa noite pedirão a tua alma. Então, hoje é o dia da salvação. Nós vemos que nós podemos ser salvos
que maneira? Simplesmente confessando com a boca que somos pecadores. Nós vemos que aquele ladrão na cruz, pendurado ali com o Senhor, ele se apossou desse passaporte. Ele não tinha nada o que fazer, ele estava com as mãos pregadas, os pés pregados, seminu. E o que o Senhor fala? O Senhor fala, ainda hoje estará comigo, porque ele reconheceu que ele era um pecador. Enquanto que o outro do lado, o que ele queria? Ele queria salvação, mas do seu corpo. Se tu és o Filho de Deus, faz com que nós desçamos aqui da cruz. Para quê? Para ir continuar roubando? Não. O outro não. Falou, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que o Senhor falou? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Hoje é o dia da salvação. Então, crendo, aceitando o Senhor Jesus, quer dizer, nós estamos agora tranquilos, porque o resgate foi pago, o preço foi pago. Em conexão com esse capítulo, no Salmo 49, versículo 6. Desculpa. É 49, versículo 6, é isso mesmo. 49, versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, por tão pouco, viverá para sempre ou deixará viver a corrupção. Então nós vemos que ninguém pode remir o seu irmão, somente o Senhor pôde fazer tal obra. E estava pensando também que, à medida dos anos que nós vamos passando, nós vamos ficando mais velho. Hoje eu sentei do lado da irmã ali. Achei que era minha esposa. Já não enxerga direito, não escuta direito, né? Caminha meio cambaleando, né? Por quê? Porque nós estamos ficando velho. Não adianta querer achar que, não, eu faço academia, vai ver daqui a pouco como é que vai ficar. Nós ficamos velhos. E à medida que fica velho, a nossa mala aumenta. A minha filha mora nos Estados Unidos e cada vez que eu viajo, puxa vida, eu tenho que levar 2 óculos, porque eu falo, puxa, se eu perder um, eu estou na roça, eu não enxergo mais nada, né? Então tem que ter um na bolsa. Aí, os remédios, tem remédio à vontade ali, para tudo quanto é dor. Essa última vez que nós viajamos, a minha esposa fez uma conta errada lá e faltou remédio para pressão. E nós precisamos ficar tirando no par o ímpar quem ia tomar os remédios nas últimas semanas, né? Mas brincadeira, não foi assim. Mas ficamos uma semana sem remédio. E guardamos 2 comprimidos, falamos, vamos deixar 2 para a hora que chegar no aeroporto, a gente toma esses 2 e vamos indo, né? Então, por quê? Porque nós estamos ficando velhos. E a nossa mala começa a aumentar. E a gente vai ficando cheio de mania. E começa, e vai viajar. Não, eu tenho que levar meu travesseiro. Sem meu travesseiro eu não durmo. Aí começa. E a mala vai crescendo. E as pernas já não ajudam a levar a bagagem. Por quê? Nós ficamos fracos, né? Então, tudo isso acontece. Então, nós vemos, eu estava pensando em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 12.
Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, das quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva. No dia em que temerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas da rua fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar as vozes das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, e como também quando temerem está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, e despedace o cântaro junto à fonte, e despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós vemos aqui que tem várias coisas aqui que ele fala que nos identifica. Quando ele fala aqui de florescer a amendoeira, no versículo 5, ele está falando, nosso cabelo vai ficando branco. Pode tingir, pode fazer o que for, mas daí ele já começa a branquear de novo, e não adianta você jurar para os outros que não pintou, porque não tem como. Começa a aparecer as marquinhas lá, e as pessoas, não, você pintou, estou vendo. Então nós vamos disfarçando. E também nós vemos que no versículo 4, ele fala, e as duas portas da rua fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Então, nós vemos que nós vamos ouvindo menos, ficando surdo. Eu trabalho numa loja lá, eu passo a maior dificuldade, eu começo a fazer ficha toda hora das pessoas, e tem o barulho da rua para me desculpar, né? Mas as pessoas têm que ficar repetindo as coisas. Qual que é o endereço, qual que é o telefone, fala, e dá vergonha perguntar de novo, e a gente às vezes prefere por errado do que perguntar de novo. Isso é nós, porque nós estamos ficando velhos, né? Então, daí fala no versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, encurvarem homens fortes, e cessarem os moedores, nossos dentes, né? Nós vamos ficando meio ruim de dente, embora a gente cuida, procura fazer, mas a gente sabe como é que é. Então, todas essas coisas, ele fala também aqui no versículo 6, antes que se quebre a cadeia de prata, aqui está se referindo à nossa coluna, né? Quanta gente hoje não tem problema de coluna, né? Nós vemos, a maioria reclama de dor na coluna. Então, essa é a nossa vida, né? Nossa vida, ela vai passando e o tempo vai passando. Então, ele fala aqui que nós devemos, já nesse tempo, agora, enquanto nós estamos fortes, poder dar esse passo, crer no Senhor Jesus e será salvo, né? Então, nós vemos que a Bíblia é um livro maravilhoso, um livro que fala tudo que nós necessitamos, aqui tem, né? São exemplos muito bonitos para nós podermos nos apossar e podermos ser salvos. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Também no Evangelho de João, capítulo 8,
versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a nossa liberdade é somente no Senhor Jesus. Por mais que nós possamos fazer algo, por mais que nós vamos nos precaver na nossa vida, fazer seguro, fazer todas as coisas, como esse homem que nós vemos aqui, dizendo à sua alma, come, bebe, folga, o Senhor vai falar, louco. É o Senhor falando, louco. Essa noite pedirão a tua alma. E o que é que tens preparado? Então, quão bom é nós podermos descansar e falar, poxa, eu sou salvo, porque eu aceitei a Cristo como Salvador. E Deus enviou seu Filho para salvar quem? Pecadores. Pecadores. Estava pensando no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler um trecho aqui sobre a mulher samaritana. Versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, bebendo ele próprio, dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me depressa dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Então nós vemos que
o Senhor buscando ao pecador. Às vezes a gente ouve pessoas falando de uma certa forma como se elas vieram e deram esse passo, mas nunca é assim. Nós vemos que a palavra fala que a fé que nós temos não é nossa. A palavra fala que nós estamos mortos em delitos e pecados. Então, tudo parte de Deus. Ele tem que comunicar a vida, ele tem que dar essa fé, ele tem que fazer tudo. E ele vai de encontro a essa mulher pecadora. E realmente o Senhor Jesus estava com sede. E ele pede água para essa mulher. E nós vemos que essa mulher responde daquela maneira com o Senhor. E o Senhor fala, se ela pedisse, ele daria água viva. E daí ela pede, Senhor, me dá dessa água para que eu não venha mais aqui tirá-la. Essa era uma mulher sofrida, ela estava sozinha. Essa mulher havia bebido da água desse mundo. A água desse mundo, ela não mata a sede. A água desse mundo, essa mulher teve 1, 2, 3, 4, 5 maridos. Não matou a sua sede. Era uma mulher infeliz. Por que ela ia sozinha? Certamente ela tinha muita vergonha. Ela estava sozinha lá. Mas o Senhor fala, era necessário ele passar por aquele caminho. O Senhor não negligencia um pecador. Ele quer salvar. Mas para ele salvar, ele tem que tocar na consciência dessa mulher. Vai e chama seu marido. Não tenho marido. Disseste bem, não tem marido. Porque tiveste 5 e o que tens agora não é o teu marido. Ela já parou, falou, puxa, é um profeta. E daí ele começa esse diálogo com essa mulher. E nós vemos que ele vai falando com ela até ao ponto de ele se revelar a ela e realmente essa mulher aceitar e ser salva. Assim é Deus faz. O homem natural, ele acha que para chegar a Deus, ele tem que melhorar primeiro. Não. Nós devemos ir ao Senhor como nós estamos, porque Ele sabe todas as coisas. Ela não precisou falar que ela tinha 5 maridos. Ele sabia. Ele já sabia. E eu querendo, muitas vezes, esconder algo, eu vou maquiar alguma coisa para me chegar diante de Deus digno. Como aquele fariseu e o publicano. O fariseu orando ao Senhor, de pé, com os braços abertos, Senhor, eu sou um homem que dou meus dízimos, jejuo 3 vezes ao dia, faço isso, faço aquilo. Não sou como esse pecador. 2, desculpa. Tá, desculpa ele. É infração, né? Mas, enfim, nós vemos que foi dessa maneira. Então, um homem que se justifica perante Deus, ele se torna réu. Agora, esse pobre pecador, ele mal levantava seus olhos, batia no peito e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Esse foi ouvido. Então, nós queremos nos chegar a Deus com a nossa justiça. A palavra fala que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Nós sabemos que um trapo de imundícia era algo que se usava quando as mulheres, naquele tempo não havia modas, ela usava aqueles trapos. Então, era isso, é a justiça do homem. Essa é a justiça do homem. Então, o homem, quando ele julga algo, ele julga mal também. Sempre. Sempre ele julga mal. Porque ele quer se parecer melhor. E tudo aquilo que nos torna melhor é pecado. Tudo aquilo que eu faço para mostrar que eu sou melhor é pecado. Então, nós vemos que esse homem que se humilhou perante Deus,
Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Ele foi salvo. Essa mulher que perante a sociedade era uma mulher rejeitada, essa mulher que havia bebido da água desse mundo e nunca saciou a sua sede, ali estava o Senhor oferecendo a verdadeira água, que nunca mais ela teria sede. Uma água que jorra para a vida eterna, uma figura do Espírito Santo, jorrando para cima. Então, é essa água que nós podemos beber. É esse evangelho que é sendo pregado hoje, com toda a graça, buscando ao pecador, que reconheça que ele está numa situação e caminhando para o juízo desse mundo. Como nós falamos, esse mundo segue seu curso, ele não muda, né? Nós continuamos, apesar de salvos, nós continuamos sofrendo aqui nesse mundo, né? Alguém aqui pensar que fala, puxa, se essa noite eu aceitar ao Senhor, aquele problema de emprego vai melhorar. Não, o Senhor pode cuidar, mas não é dessa forma, né? O Senhor tem seus meios para fazer algo. Então, nós temos que entender que esse mundo, ele caminha, né, a passos largos para juízo, né? O Senhor, muitas pessoas, por exemplo, que um dia tiveram grandes problemas com álcool, por exemplo, e ela aceitou ao Senhor Jesus, foi salva, mas ela pode, na sua vida, no seu corpo, sofrer as consequências daquilo que aconteceu enquanto ela é incrédula no seu corpo. Isso não é tirado. Por quê? Aqui, nesse mundo, nós gememos, nós sofremos, né? Ficamos velhos. Por quê? É o fruto do pecado. Alguém achar que está ficando velho porque não está se cuidando bem? Não é. Pode cuidar bem como quiser, né? O cabelo vai cair, vai acontecer um monte de coisa. Não é assim. Mas eu achei interessante, uma vez um irmão falando sobre ele falou assim, se uma irmã aos 16 anos é feia e aos 60 anos, ela não é culpa dela ser feia, né? Mas se aos 60 anos ela continua feia, aí é culpa dela. Porque nós podemos, no Senhor, né, nós podemos refletir o Senhor na nossa vida. É dessa forma, nós podemos refletir ao Senhor. Tudo isso aqui, essa é uma aparência, né? Então, nós sabemos que passa. Nós vimos nesse livro aqui de Eclesiastes muito claro que essas coisas é inerente, ela acontece mesmo. Mas o que importa é que essa pendência, esse seguro, que é gratuito, é só aceitar, nós podemos ser salvos. Ainda hoje. Por isso que a palavra é bem clara. Hoje é o dia da salvação. Creia no Senhor Jesus. Nós vimos esses exemplos de pessoas completamente diferentes. Um totalmente rico e se apoiando na sua riqueza e partindo para uma eternidade de perdição. Outro totalmente pobre, desamparado, rejeitada pela sociedade, rejeitado por todos, mas teve um encontro com o Senhor e foi uma pessoa salva. Então, não existe, o braço do Senhor não é curto para não poder salvar, seja qualquer um que aceitar esse dom gratuito de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós costumamos querer fazer a obra para ser salvo, mas é o inverso. Nós somos salvos, depois sim nós fazemos a obra. Não para salvação, porque já somos salvos, né? Então,
O homem sempre quer inverter as coisas e fazer algo para se justificar. Nós vemos que, só para terminar, em Gênesis, capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Daí o versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nob, da banda do Oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. O homem natural, ele é religioso por natureza. Nós vemos que Caim, ele foi oferecer um sacrifício a Deus sem sangue. Ele era lavrador, ele ofereceu os melhores frutos da terra e Deus não aceitou. Mas como Deus havia aceitado o sacrifício de seu irmão Abel, que Abel ofereceu um sacrifício, um cordeiro, e derramou o sangue, ele ficou com ciúmes, ele foi lá e matou o seu irmão. Deus sempre vai de encontro com o pecador. Sempre é assim. Nós vemos que a partir do momento que ele fez isso, Deus vai de encontro com Caim e fala: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou o guardador do meu irmão para saber onde ele está. Já havia matado. Assim é o homem pecador. Ele foge da presença de Deus. E Deus sempre vai de encontro. Deus sempre vai de encontro com o pecador. Essa mulher samaritana jamais iria ao encontro do Senhor, mas o Senhor foi ao encontro dela. E o Senhor se revelou a ela. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram aventais para si e se esconderam na floresta, no meio das árvores. As árvores nos falam de religião. E eles fizeram esses aventais de folhas de figueira. Fala da obra. Mas isso não serviu. Quando Deus chamou, eles se esconderam. Eles se esconderam. Então, assim é o homem. Ele sai da presença de Deus e ele vai se esconder debaixo de uma religião. Aqui nós vemos que Caim saiu da presença do Senhor e o que ele fez? Edificou uma cidade e colocou o nome do seu filho nessa cidade. O homem sempre quer deixar a sua marca em todo lugar. Ele quer ter um nome. É assim. E Deus, misericordioso, sempre vai de encontro com o pecador. Então nós vemos aqui que Caim saiu da presença do Senhor. O Senhor foi ao seu encontro, mas ele saiu da presença. O pecador, ele foge. Ele acha que Deus vai castigá-lo. Mas Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele quer salvá-lo. Ele quer salvá-lo. E hoje é o dia da salvação. Se alguém aqui nessa sala não conhece ao Senhor Jesus como Salvador, aceita. O resgate foi pago. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo que está lá na porta. Então, esse está ao alcance de qualquer um. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Podemos dar graças? Nosso Pai, nós agradecemos pela tua palavra, agradecemos por esse evangelho da graça
que tem se estendido até o dia de hoje, buscando ao pecador, para que possa aceitar a esse sacrifício que o teu filho fez, um único sacrifício, Cordeiro perfeito, imaculado, um único sacrifício que nos lavou para sempre de todos os nossos pecados. Nós agradecemos, ó Pai, por saber que agora aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Que tu possa operar salvação àqueles que ainda não conhecem teu Filho e conhecer esse dom de Deus, que deu seu Filho para que viesse a esse mundo para salvar pecadores. Nós te damos graças. Nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.